Glória. Adore o nome de Jesus. Aleluia. Adorado seja o nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Queridos, vamos ler a palavra de Deus. Vamos ler a palavra de Deus. Joel capítulo 2, versículo de número 28. Joel capítulo 2, versículo de número 28. Aleluia. Está chegando, Natan. Chegou. É só as laterais tirar um pouco. Lá atrás, os irmãos estão me ouvindo bem? Amém? Lá na galeria, lá embaixo. Lá não está ouvindo. Aqui está bom, Natan. Só tira um pouco da sobra e vê lá embaixo como é que está. Queridos, Joel capítulo 2, verso de número 28. Todos encontraram aí? Diz assim a palavra de Deus: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão, e vossos jovens terão visões. Eu quero mais uma vez que vocês repitam comigo: os vossos velhos terão, vamos dizer todos juntos, os vossos velhos terão sonhos. 2, 3 e os vossos velhos terão sonhos. Glória a Deus. Queridos, obviamente que esta é uma palavra bem conhecida, e nós temos esta palavra como um referencial no livro do profeta Joel. Joel capítulo 2, versículo 28, é um texto que possivelmente seja o mais pregado do livro de Joel, principalmente no nosso meio pentecostal. Mas eu não quero me ater propriamente naquilo que os irmãos já conhecem, e também nós já pregamos aqui sobre esse texto. Então, possivelmente alguém pode pensar: o pastor vai repetir a mesma mensagem. E não teria problema algum. Nós repetimos hinos, cantamos os hinos, todos os cultos, o mesmo hino. A palavra de Deus pode ser repetida. Por isso eu sempre digo que eu queria era cantor. Que os irmãos aqui vão voltar no outro culto, vão pedir para cantar os mesmos. Mas você pode pregar, Jesus batizar, curar, ressuscitar morto. Ninguém mais quer ouvir aquela. Por isso é difícil ser pregador. Então não haveria problema nenhum de repetir, pois Deus não nos dá uma palavra apenas para um grupo de pessoas. A palavra que Deus nos dá, ela é universal. Tem pessoas que têm a necessidade de ouvir essa palavra hoje, amanhã em outra igreja tem um outro grupo esperando receber aquela mesma palavra. Mas eu quero falar nesta manhã, nós estamos no final de um ano, e obviamente, todo início de ano há um propósito renovado, a promessa sendo renovado. Todo início de ano, todo culto da virada, quando se finda um ano e inicia-se o outro, há sempre aquelas renovações de propósito,
de votos, de promessas. Mas uma coisa é você fazer um propósito, fazer uma promessa, dizendo: este ano eu vou ler mais a Bíblia, este ano que vamos entrar eu vou orar mais, eu vou jejuar mais, eu vou consagrar mais, eu vou buscar mais, e não fazer. Outra coisa é você sonhar com algo. E é sobre isso que eu quero falar aqui nesta manhã, sobre sonhos. Não no sentido literal da palavra, mas unindo a literalidade da palavra sonho, daquilo que nós conhecemos, com a similaridade da palavra sonhar. Porque às vezes, nenhuma conversa, alguém pode dizer: eu sonho com tal coisa, mas ele está de olho aberto, consciente e falando acerca de um sonho. O sonho literal é aquele sonho que você está inconsciente, você está dormindo, você está com a mente desligada praticamente do que está acontecendo à sua volta, e de repente você tem aquele sonho. Existem sonhos que são sonhos de barriga cheia, que você comeu demais, aí você sonha. E existe o sonho de barriga vazia, que você está precisando comer, e aí sonha, geralmente com comida. E é um sonho e é um dos sonhos que eu acho mais interessante, é quando você está com sede. Você sonha que você toma água, toma água, e a sede não passa. Claro, porque você está sonhando, o teu corpo está inconsciente. E aí mas é só um sonho, você acorda, vai na geladeira, vai no filtro, vai na torneira, toma água, acabou, realizou teu sonho. Agora os sonhos que Deus coloca no nosso coração é diferente. Às vezes você não tem nem tal ousadia, mas brota no teu coração algo. Abraão era um homem que vivia muito bem na terra de Ur dos Caldeus, um homem próspero, juntamente com a sua família, um homem rico, que ele não precisaria sair em busca de riqueza, porque riqueza ele já tinha. Ele não precisaria sair da sua terra em busca de prosperidade, família, ele já tinha. Mas Deus, olhando do céu, olha para aquele homem chamado Abrão, pai exaltado, pai das alturas, e diz: eu vou trabalhar e vou plantar uma semente de sonho no coração deste homem. Porque Abraão, até então Abrão, pelos relatos, sabe quem que apresentou Deus a Abraão? Ter um pregador como Abraão teve, porque Abraão, ele é de uma família idólatra, de uma família que fabricavam ídolos, porque eles moravam na terra de Ur dos Caldeus, onde tudo era Deus. Você morar num lugar onde tudo é Deus, fabricar mais deuses, é prosperidade na certa. Mas havia um homem que achou graça diante dos olhos de Deus, ou seja, Deus olhando do céu, irado para destruir a terra, mas quando ele viu aquele homem, Deus sorriu. Este homem era Noé, e diz: eu não vou contender mais, porque Noé achou graça diante dos meus olhos. Noé foi o homem que apresentou Deus a Abraão, porque eles foram contemporâneos por aproximadamente 60, 68 anos. Abraão conhece esse Deus que dominava todos os deuses que eles tinham na terra de Ur dos Caldeus, através de um homem justo, pregoeiro da justiça, chamado Noé. Obviamente que a fé deste homem foi inabalável, porque ouvir o testemunho do dilúvio por aquele que viveu o dilúvio,
Ouvir falar de um Deus que está no controle, que fala com o homem. Ouvir de outros é uma coisa, mas ouvir da própria pessoa dizendo: Ele falou comigo para eu construir uma arca no meio do deserto. E Noé dizendo a Abraão: eu criei, acreditei, confiei, e diz: olha eu aqui. Não tinha como Abraão não crer e se tornar o pai da fé. Aquela semente de um sonho no coração de Abraão não brotou porque ele quis, mas foi Deus que plantou aquela semente no coração de Abraão. Ele diz: Abraão, sai do meio da tua terra, sai do meio da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. E a terra vai produzir, você será próspero, você será pai de uma multidão de nação. Irmão, e quem não sai em busca de uma promessa dessa? Quem não confia? E Abraão saiu sonhando, mas quando chegou na terra, a terra não produzia, as fontes estavam secas. E talvez a Sara, que era Sarai, que o nome quer dizer mulher contenciosa. A mulher geralmente já é de natureza, ela contender, ela questionar. Imagine alguém que já tem o nome de contenciosa, dizendo: Abraão, cadê a pastagem? Abraão, cadê os filhos? Cadê a multidão de nação? Cadê a prosperidade? Nós não estava bem lá na nossa terra? Mas Abraão calado, como quem diz: este sonho não é meu, este sonho é dele. E aqui eu quero que você entenda uma coisa, que há sempre um dito que se tornou popular em nosso meio: quem tem promessa de Deus, quem tem promessa de Deus, não morre. Até um hino que diz: se você tem promessa de Deus, vai dormir tranquilo, porque você não vai morrer. Só que eu não quero roubar a sua alegria. Eu vou te mostrar na Bíblia que mesmo tendo promessa, você morre. E não é qualquer promessa não. Foi Deus que prometeu a Abraão, dizendo: Abraão, sai do meio da tua terra, da tua parentela, vá para o lugar que eu vou te mostrar, você será próspero, você será grande. Aonde você colocar a mão eu vou abençoar, onde você tirar a mão eu vou amaldiçoar. Em ti, Abraão, serão benditas todas as nações da terra. E Abraão saiu, irmão, sem saber para onde ia, mas ele tinha certeza com quem ia. Ele não sabia para onde, mas ele sabia com quem ele ia. E olha o que diz, irmãos, Hebreus, Epístola aos Hebreus, capítulo de número 11, versículo 8 a seguir, que diz assim: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para o lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas, com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Foram para a terra onde seria próspero, moraram em cabanas, como alguém que era nômade, como alguém que não era dono de nada. A qualquer momento eles teriam que levantar acampamento e sair. Assim somos nós. Temos uma promessa, temos uma terra prometida, mas nós não temos morada fixa aqui. Aqui é só passagem. É só passagem. Ele diz que Abraão, Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. E diz assim, que pela fé, também Sara recebeu
a virtude de conceber e deu à luz, já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que o tinha prometido. Pelo que também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos em multidão como estrela dos céus, e como areia inumerável que está na praia do mar. Agora, presta atenção. Todos estes morrerão. Agora, é interessante que eles não morreram desviado, pastor Adriano. Eles não morreram decepcionado com Deus, não. Eles não morreram brigado com Deus e o mundo, não. Todos estes morreram na fé. Eu vou entregar minha credencial. O pastor prometeu uma congregação e já faz 6 meses e até agora nada. Eu vou entregar. Fulano me prometeu isso, fulano me prometeu aquilo. Eu estou saindo fora. Abraão, irmão, foi até o último suspiro da sua vida. Abraão, chegou a hora de morrer. Senhor, e a promessa? Abraão, morre em paz. A promessa eu vou cumprir na vida dos teus filhos. A minha promessa está de pé. O grande problema nosso, irmãos, é que nós queremos que o tempo de Deus seja o nosso tempo. O tempo de Deus é o Kairos, o nosso tempo é o Cronos. Deus não está limitado a um dia de 24 horas, a 1 hora de 60 minutos, a 1 mês de 30 dias, a 1 ano de 365. Deus é Deus antes da eternidade, depois da eternidade, Ele continua sendo Deus. E diz assim: e todos estes morreram na fé. Por que morreram na fé? Porque receberam? Não, diz assim: todos estes morreram na fé, sem terem recebidos a promessa. Mas irmão, mas como é que recebe uma promessa de Deus? Abraão, você vai ser grande, vai ser próspero, vai ser abençoado, você vai ser pai de multidão. E chega a hora de morrer e não vê a promessa. Mas diz assim que eles morreram na fé, sem terem recebido a promessa, mas vendo-as de longe, e crendo nelas, e abraçando-as, confessaram: nós somos estrangeiros e peregrinos na terra. O que eu quero que você entenda: morreram na fé. Abraão, o pai detentor da promessa, chegou a hora de morrer. 175 anos, se não me falha a memória. Abraão, chegou a hora. E a promessa? Calma, Abraão, tem Isaac. Eu vou cumprir na vida de Isaac. Vai-se Abraão, vem Isaac. Aí chega a hora de Isaac morrer. Jeová, cadê a promessa que o Senhor prometeu ao meu pai Abraão? Morra em paz, Isaac. Eu vou cumprir na vida de Jacó. Entenda uma coisa, irmão, a promessa de Deus, ela nunca envelhece, a promessa de Deus não tem prazo de validade, a promessa de Deus não tem data, venceu, não. A promessa de Deus, ela é cumprida na nossa vida, através da nossa fidelidade a Deus. Mas como que recebe promessa, chega a hora de morrer, não recebeu, e morre na fé, sabe por quê? Morreu sonhando. Os velhos terão sonhos. Morreu sonhando. Eu não consegui, mas o meu filho Isaac vai conseguir. Chega Isaac avançado em idade, chegou a hora. Cadê a promessa? Eu prometeu meu pai Abraão. Descansa em paz, Isaac, eu vou cumprir na tua posteridade. Aí vem Jacó. Chega a hora do velho Jacó morrer.
todo o processo que os irmãos já conhecem na vida de Jacó. Cadê a promessa que o Senhor fez ao nosso pai Abraão? E o que Deus diz? Descansa em paz, Jacó. Eu vou cumprir nos teus filhos. É possível que alguém que esteja aqui nesta manhã, ou esteja nos ouvindo, você viveu momentos difíceis lá atrás, você não teve oportunidade de estudar, você não teve oportunidade de frequentar uma faculdade, universidade, de fazer algum curso, você mal apenas sabe escrever o nome, fez o primário, mas você sonhou dizendo: eu não consegui, mas os meus filhos vão conseguir. E hoje os teus filhos estão cursando faculdade, hoje os teus filhos são doutores, são advogados, hoje os teus filhos estão aí porque você não conseguiu, mas não desistiu de sonhar. O que Joel está dizendo: os velhos terão sonhos. Alguém que disse que se o homem deixar de sonhar, já morreu. Se alguém deixar de sonhar, já morreu. Talvez o seu pai foi o homem rude da roça, do campo, nunca entrou numa sala de aula, mas você já teve uma melhora. Os teus filhos já teve uma melhora, e tenha certeza que os teus netos serão ainda melhores. É a oração que eu faço pelos meus filhos, dizendo: Deus, aquilo que o Senhor não colocou nas minhas mãos e que eu não pude conquistar, Deus, meus filhos, as promessas que o Senhor fez, que não vão se cumprir, ainda eu em vida, que se cumpra na vida dos meus filhos, que eles sejam grandes homens desta nação, que eles sejam pessoas importantes dessa nação. Quando alguém falar do nome deles, alguém possa dizer: são homens importantes, porque alguém sonhou com este dia. Aí chega Jacó. Mas cadê a promessa? Aí com Jacó foi pior ainda, porque quando Jacó morre, aonde ele estava? No Egito, no cativeiro. Mas mesmo no cativeiro, observe, Jacó, Isaac e Abraão, agora vivo Jacó no cativeiro, mas diz: herdeiros da mesma promessa. Você pode estar na prisão, mas a promessa de Deus, ela está sobre a sua vida. Você pode ir para o deserto, mas a promessa de Deus está de pé. Você pode ir para o vale, mas a promessa de Deus está de pé. Você pode ser lançado na cova, mas a promessa de Deus está de pé. Você pode ser jogado para o meio do nada, mas a promessa de Deus está de pé. Chega a hora de Jacó partir, e a promessa que o Senhor prometeu que iria nos tirar daqui, que ia nos dar uma terra. Estou morrendo como prisioneiro, como escravo no Egito. Mas Jacó, antes de morrer, ele abençoou os seus filhos. Ele deu a bênção aos seus filhos. E é interessante que nos filhos de Jacó nasceu um que era para ser o mais problemático de todos, que era para ser o mais depressivo de todos, porque a sua mãe morre, ele é rejeitado pelos outros irmãos, filhos da outra mãe. Ele tinha tudo para ser totalmente decepcionado, mas Deus, olhando para aquele jovenzinho, rejeitado pelos irmãos, dentro de casa, até mesmo pela madrasta, Deus diz: eu vou plantar uma semente de sonho no coração dele. Tem muitos jovens envelhecidos porque nem sonham. Você precisa sonhar.
Você tem 40, 50, 60, 70, 80 anos, não deixe de sonhar. Deus disse: eu vou plantar uma semente de sonho no coração desse jovenzinho José. E ele começou a sonhar, ele teve sonhos. Só que José era ingênuo. Ele sonhava e já contava o sonho. Tem coisa que você não precisa e não pode contar. Porque nem todas as pessoas que estão na mesa com você querem ver o teu triunfo, querem ver a tua prosperidade. Nem todos aqueles que se dizem irmãos querem ver você bem. José chegava entre os seus irmãos e diz: pai, eu tive um sonho nesta noite. E Jacó dizendo: qual o sonho? E José diz: eu sonhei que nós estávamos no campo colhendo trigo, cada um cortava o seu feixe de trigo, o molho, e nós colocávamos assim, ia cortando e colocando, e de repente eu vi que 11 molhos ou feixe de trigo vinham andando e se prostrava diante do meu molho de trigo. Não foi José que deu a interpretação, não, foi os irmãos. Os irmãos que interpretaram. Aí, observe que Jacó, diz a Bíblia, não vou ler por questão de tempo, mas a Bíblia diz: e Jacó guardava essas coisas no seu coração. Passou o tempo, José acorda de novo na mesa: pai, tive um sonho essa noite. Aí os irmãos já: lá vem o sonhador, hein? Qual foi o sonho agora? Aí José, todo ingênuo: eu sonhei, essa noite foi diferente. Eu sonhei que 11 estrelas, o sol e a lua, se prostravam diante de mim. Aí os irmãos falaram: mas você acha que nós, todos os teus irmãos, o meu pai, a nossa mãe, vão se prostrar diante de você? E José diz: calma, gente, é só um sonho. É só um sonho. Logo, os irmãos que ouviram tentaram de eliminar o sonhador. Quando eles chegaram, os irmãos já conhecem, programaram em matá-lo, mas alguém, Rubem, chega e diz: não, não vamos matar o menino, vamos jogar aqui na cisterna. Aí de repente: mas não vamos deixar na cisterna, vamos ganhar pelo menos uns trocados, umas moedas. Está passando aí a caravana dos ismaelitas que atravessa o deserto, vão até no Egito. Vamos vender, pelo menos ganhar algumas moedas, e vamos matar um animal, colocar o sangue do animal na capa dele e apresentar ao nosso pai e dizer que ele foi devorado por uma fera, e acabou. Só que naquela trama do coração deles, eles não perceberam que era Deus trabalhando, dizendo: tira o meu sonhador da cova, porque eu tenho um projeto lá na frente, em que vocês, estrelas, não estão sabendo, mas eu preciso preparar o ambiente, o cenário, para o grande finale. Enquanto eles pensavam que estavam se livrando do sonhador, era Deus levando o sonhador para o lugar da realização, para o palco da realização do sonho. Chega José no Egito, alimentado, nutrido, tomou água, hidratado, porque para ser vendido como escravo, não podia vender um escravo raquítico, fraco, tinha que ser forte. Irmão, José atravessou o deserto todinho comendo, irmão, comendo e bebendo, comendo. Mas, Senhor, eu já estou farto, come mais. Mas eu não estou com sede, toma mais água, porque a pele tem que estar boa, porque quando os compradores, os mercadores chegar, eles têm que achar interesse em você. Era Deus cuidando, irmão. Não reclame quando alguém quer te tirar da mesa, quando alguém quer te tirar do grupo, quando alguém quer te tirar da comunhão. É Deus te levando para um outro ambiente, para a realização do sonho.
Deus quer cuidar de você de outra maneira, de outra forma. Ele chega no Egito, é exposto na praça onde se vendia os escravos, onde vinham todos os mercadores, compradores, que trocavam, compravam, vendiam, exportavam, importavam escravo. Iam levando todos os escravos, os mais fortes, os mais altos, os mais robustos. E ficou José. Acredito eu que Potifar chegou já no fim da feira. Olhou, cadê? Não, já foi tudo, os melhores já foi, só ficou isso aqui. Aí Potifar olha para aquele jovem com 17 anos. Olhou assim, mas o que eu vou fazer com um menino desse? Mas acredito eu que o Espírito Santo deve ter falado no coração de Potifar: compra ele. Ele é bom. Eles, eu gostei, não tem aparência de escravo, mas vou levar. Ali estava o sonhador, que saiu da cisterna, saiu da mão dos irmãos sanguinários, saiu da mão dos comerciantes de escravo, e estava indo para dentro do palácio. Olha como Deus trabalha, irmão. Vai levando para dentro do palácio. Só tinha uma coisa: José sonhando, com um sonho, sonhando. E diz então que quando ele está ali, acontece aquela acusação da mulher de Potifar, ele é jogado na masmorra, na cisterna novamente. Aí de repente ele estava já comandando os presos. E ele tinha respeito, porque alguém via nele algo diferente. Caiu ali 2 oficiais do rei, o copeiro e o padeiro, que eram pessoas de extrema importância dentro de um reino. Porque a maioria dos reis eram mortos sem invasão, sem derrubada de muro, sem nada. Alguém mandava uma pequena dose de um veneno mortal e subornava o copeiro: põe na bebida, ninguém vai saber. Subornava o padeiro: põe no pão, põe na comida. Por isso esses homens eram de suma importância e confiança do rei, porque quando eles serviam a taça do rei, eles não colocavam na mesa, primeiro eles tinham que tomar. E ficava um tempo na frente do rei, o rei esperando ele cair. Deu o tempo determinado, não aconteceu nada, pode servir. Para garantir que não havia nada ali para prejudicar o rei. José ali estava, caiu 2 oficiais, o copeiro e o padeiro, homens importantes do rei. Aí de repente José ali, os presos tudo murmurando, reclamando, e José ali cantando, adorando a Deus. De repente alguém tem um sonho. O copeiro tem um sonho e diz assim: eu sonhei algo interessante essa noite, que me tirou o meu sono, me tirou a paz, um sonho perturbador. Eu sonhei que havia muitos cachos de uvas, produto da vide, e eu esmagava. Enquanto eu esmagava numa taça, eu não conseguia entender muito bem. Mas antes disso, eles disseram, contou o sonho, ninguém interpretou. E José ouvindo. Aí José chega para eles e fala assim: o que aconteceu? Ele falou: através de um sonho. Irmão, se existisse alguém que não queria ouvir falar sobre sonho, deveria ser José. Ele sonhou a vida toda, e olha onde ele estava. Ele sonhou que 11 estrelas, o sol e a lua se prostravam diante dele, ele estava na prisão. Ele sonhou que 11 feixes se prostravam, ele estava na prisão. Se existisse alguém que não queria ouvir falar da palavra sonho, era José. Mas olha a resposta de José. Quando diz: o que está acontecendo? Nós tivemos um sonho. José chega para ele e diz assim: conte-me os sonhos, porque os sonhos são de Deus. Conte-me os sonhos, porque os sonhos são de Deus. Eles contaram o sonho, o primeiro, o copeiro, e José interpreta dizendo: você vai voltar a servir, dentro de poucos dias vai voltar a servir à mesa do rei.
O padeiro se empolga e diz: eu também tive um sonho. Eu sonhei que tinha um cesto sobre a minha cabeça, muitos pães, as aves vinham e comiam. Será que eu vou voltar a servir à mesa do rei? José diz para você um pouco diferente: em 3 dias você vai ser executado. Mas ele olhou para o copeiro e disse: quando você estiver na frente do rei, lembra de mim. Lembra de mim que eu interpretei esse sonho. E a Bíblia é clara em dizer que quando o copeiro voltou a servir à mesa do rei, esqueceu-se de José. Porque o pior defeito que um homem pode ter é a ingratidão. Nosso pastor presidente, o pastor José Wellington, ele diz: você pode fazer muitas coisas erradas, se arrepender, consertar, Deus perdoa, você se restaura e se levanta. Agora, nunca seja ingrato, porque a ingratidão é o pior defeito que um ser humano pode ter. E a ingratidão não vem de pessoas de longe, a ingratidão vem de pessoas de perto. É de pessoas que você estendeu a mão, é de pessoas que você tirou do seu para dar para ele, é pessoas que você tirou da mesa para colocar na mesa dele. José diz ao copeiro: lembra quando você chegar na frente do rei, lembra de mim. E diz que o copeiro esqueceu-se, mas Deus é Deus que tem promessa e a promessa está de pé. O copeiro esqueceu, mas Deus não esqueceu. Deus fez o rei sonhar. E quando Deus fez o rei sonhar, irmão, chamou todos os intérpretes. Qual é o sonho? Sonhei com 7 vacas gordas, 7 vacas magras. Só que havia algo perturbador no sonho, que as vacas magras vinham e engoliam as vacas gordas. Sonhei também com 7 espigas cheias e 7 espigas vazias. Mas havia algo perturbador, porque as espigas vazias vinham e engoliam as espigas cheias. Chamaram os interpretadores de sonhos, sábios que havia no palácio, chamados sábios, mas eles só faziam aquilo que já estava registrado. Se alguém sonhasse montado num boi, qual é a interpretação? Alguém chegava para um sábio: ó, você que é sábio, eu sonhei que estava montado num boi. Aí o sábio vinha lá no livro da sabedoria dos egípcios, revelação de sonho, e dizia: a revelação é: você irá fazer uma grande viagem. A pessoa saía alegre. Sonhei esta noite que um boi me escoiciava, me dava coice, tomei um coice, o que é isso? Ele abria o livro das revelações e dizia: o teu sonho é: haverá briga e guerra entre a tua família. Sonhei comendo a carne de boi. O que é? Haverá festa, haverá fartura, haverá abundância. Agora o rei diz: manda chamar os sábios que eu sonhei com bois. Qual é o sonho? Sonhei com vacas. É fácil, está aqui. Qual o sonho, rei? Comendo carne de vaca, andando, tomando um coice, chifradas. Não. Eu sonhei com vacas gorda e vaca magra. A vaca magra engolia a vaca gorda. Aí eles foram: peraí, vaca magra engolindo vaca gorda. Não tem. Rei, mas não tem um acréscimo nesse, não tem um acréscimo nesse sonho, rei? Lembrei, sonhei também com 7 espigas cheias, 7 espigas vazias. É fartura, é pão na mesa. Mas o que acontecia? As espigas vazias engoliam as espigas cheias. Espigas vazias engolindo espigas cheias. O rei falou: e o que está acontecendo aí? Que o tempo já está passando, o meu coração está perturbado, eu quero a revelação. Vocês são pagos para isso, comem na minha mesa para isso. Não sabe revelar um sonho de uma vaca magra engolindo a vaca gorda, de uma espiga vazia engolindo a espiga vazia? Que
estes sábios, nos dá um tempo, rei. Eu não tenho tempo a perder. O sonho está me tirando a paz, o sossego. Aí o rei passa um edito e diz: chama todos os sábios e entendidos aqui do Egito, prepara a forca, que eles vão todos para a forca. Eu estou cercado de um bando de incompetente aqui. Se não consegue interpretar um sonho de uma vaca magra engolindo vaca gorda, de uma espiga vazia engolindo a espiga, eu estou rodeado de incompetentes. Vai morrer todo mundo. Quando sai esse edito, o rei batendo na mesa, entrou o copeiro. O que está acontecendo aí? O que está acontecendo aí? Vai morrer todo mundo, porque ninguém consegue interpretar o sonho. Mas já olharam nos livros de sabedoria da antiga, já olharam em todo livro, já olharam, procuraram em tudo que for escrito, achados, não há revelação. O copeiro chega na mesa do rei, porque ele sabia que ia morrer também. Dos meus pecados me lembro eu. Ramande kamandara suryadaga. Quando eu estava na prisão, eu tive um sonho, e há um homem lá, há um espírito dos deuses sobre ele. Se ele for apresentado diante do Senhor, ó majestade, ele vai interpretar o seu sonho. E o rei diz: e por que já não me trouxeram este homem aqui? E por que este homem já não está aqui diante de mim? O copeiro, com medo de morrer: calma majestade, eu vou procurar, eu vou buscar ele. Passa a ordem para o oficial que guardava a prisão: chama José, o homem da casa de Potifar. Chama ele, aquele que revela sonhos, aquele que diz que os sonhos são de Deus. Chegaram lá, bateram na porta: José, sai, o que está acontecendo? Estou livre. Chegou aí o alvará de soltura? Não, o rei manda te chamar. Faz a barba, arruma o cabelo, toma um banho, põe essa roupa. Chegou diante do rei, o rei contou o sonho. José olhou assim e falou: isso é fácil. Fácil! Olha aí uma turma de incompetentes que não conseguiram revelar o sonho. Um prisioneiro dizendo que é fácil. Qual é a revelação? Rei, é fácil. Os dois sonhos é um só. Não é dois sonhos, é um sonho só. Haverá 7 anos de fartura. Tudo que plantar aqui no Egito, rei, vai nascer. Na beira de rio, nos vales, na montanha, até no deserto, que vai nascer em 7 anos. Só que haverá depois 7 anos que esta vaca gorda, que esta fartura vai engolir. O que vem de lá vai engolir aqui, vai ser engolido. Porque haverá 7 anos de extrema escassez, não haverá nem chuva. E o rei perturbado, ele falou: rei, não se perturba não. O senhor precisa arrumar um homem. O senhor precisa arrumar alguém da sua extrema confiança, porque ali já não havia mais confiança, para administrar sobre este grande negócio. O rei olha e estende o cetro e diz: e quem seria este homem, a não ser você, o qual habita o Espírito dos deuses?
Não desista de sonhar. Não desista de sonhar. Estamos terminando um ano, parece que nada vai acontecer, mas continue sonhando que talvez no primeiro minuto de 2026 se abrirá o palco para a realização e concretização do sonho. O rei tira o anel de sinete, que era um anel real que tinha o brasão do reino, e coloca no dedo de José. Chama um carro e diz: vai se assentar no segundo carro. Irmão, você sabe, é que não tem o tempo aqui. Você sabe o que é isso? Havia no Egito 70 cargos. 70. O rei, havia o 70º cargo aqui embaixo, a base, 69ª, vinha. Quando chegava lá em cima, o rei era o número 1. José não estava nem na base, estava debaixo da base. Está entendendo, pastor? Estava debaixo da base, escondido. Mas Deus tira ele e faz ele subir 69 estágios em apenas alguns minutos, porque Deus não precisa de tempo para realizar milagres. Deus não precisa de tempo. Deus tira do zero. Acredito eu, a Bíblia não diz, acredito eu, que o rei olhou para José, Adriano, poderia dizer assim: poderia ser você no meu lugar, mas aí é muita coisa, vai ficar no segundo. Irmão, acontece tudo aquilo que os irmãos sabem da história de José, do Egito. José começou a administrar, e no meio daquela administração, fartura, chegou o tempo de seca, de estiagem, de fome. Pessoas do mundo todo vieram ser alimentados ali. E sabe quem estava lá dando a ordem? Manda tanto para tal país, manda tanto para tal cidade, libera tal verba para fulano, para aqui, lá para onde, é para cá. De repente ele andando, chega lá o grupo. José olhou e viu eles. O coração de José se derreteu, irmão, mas ele tinha que manter a postura. José estava irreconhecível, porque muitas pessoas perguntam: como é que os irmãos não conheceram José? Irmão, os anos tinham se passado, e José agora com toda a indumentária egípcia. Eles, para quem não tinha barba, eles colocavam a barba postiça, eles colocavam brincos postiços, então a pessoa ficava totalmente diferente. E José era o segundo homem. Jamais os irmãos, mesmo que José estivesse de cara limpa, os irmãos não iam acreditar, não. Não. Mesmo que José estivesse sem nada, irmão, apresentando: eu sou José. Não acredito, não. É você não. É o espírito dele. É alguém parecido com ele. Meu pai teve um caso com uma egípcia e nasceu um igual o José. Mas José olhou e conheceu os irmãos. Aí chamou os que estavam coordenando a comida, falou: deixa esse grupo comigo. Mas com o senhor é tão importante para tratar de pessoas com fome, mas eu quero tratar deles. Prepara a minha sala de banquete, põe do melhor aqui, aquilo que eu mais gosto, põe na mesa lá, e pega esses homens e põe lá, na minha mesa. Quando a Bíblia diz que eles jogaram José na cova, e sentaram em cima a comer pão,
porque eram sanguinários e traidores. Mas quem tem sonho de Deus, senta na mesa para comer. José assenta-se e eles apavorados. Dentro disso já aconteceu várias coisas, que eles pegaram a taça que era do rei, outra do José, colocaram no saco de trigo de um deles. Aí José falou para um guarda, falou: quando eles estiverem lá, você vá lá, revista e traz eles de volta. Quando eles chegaram lá, eles não sabiam. Olha, a majestade mandou revisar aqui, fazer uma revista nas bagagens de vocês estão roubando o rei. Não, jamais, nós viemos buscar comida, vocês estão roubando. Não, se isso estiver acontecendo, disse um deles, que nós ficamos aqui como escravo também. Quando eles abriram, estava lá, dentro da bolsa do mais querido do pai. Olha aí, levaram para a sala. O que vamos fazer? Vamos ser enforcados? Vamos ser mortos? Não, irmão, quem tem sonho de Deus não tem prazer de matar ninguém. Pode ser o teu pior inimigo, que pisou no teu calo a vida toda, que pisou no teu pé a vida toda, que te perturbou a vida toda. Você não tem prazer de matar ninguém. E diz que quando José sentou-se, eles comeram. José deu-se a revelar a eles, tirou a indumentária e disse para eles: eu sou José. Porque antes disso eles perguntaram: quantos irmãos vocês têm? Ele falou: nós somos em 12, só que um é morto, foi devorado por uma besta fera, meu pai até hoje chora a ausência dele. Mas aí, irmão, olha só, quando eles contaram toda essa história triste para José, José olhando e falando: seus mentirosos, seus trambiqueiros. Tirou a indumentária e diz: eu sou aquele que vocês dizem que estava morto. Eu sou aquele que vocês venderam por míseras moedas. E diz que os irmãos entraram em desespero, pediram perdão, se abraçaram, choraram, se prostraram. E José falou: pode levantar. Mas o Senhor vai nos matar. Levanta. Mas o que nós fizemos foi grave. Levanta. Não foi vocês, foi o Pai. Não foi vocês, foi Deus. José perdoa os irmãos, aquela coisa toda, manda trazer toda a família. Eles desceram para o Egito, a melhor terra, o melhor gado, as melhores fontes ficou para a família de José. Eles desceram, a multidão, o povo se multiplicou, cresceu. De repente chegou a hora de José morrer. José, com 120 anos, 110 anos, chegou a hora de morrer. Mas cadê a promessa, José, que Deus ia nos tirar daqui? Cadê a promessa, José? José chama, Gênesis capítulo 50, versículo 24, disse José aos seus irmãos: chegou a hora de morrer, eu morro, os meus dias acabam aqui, mas certamente Deus vos visitará e vos fará subir dessa terra que prometeu e jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. Sabe qual é o segredo? Morreu sonhando. E olha só, irmão, José diz assim, e fez jurar aos seus irmãos. José diz: os meus dias acabou aqui, mas agora eu quero que vocês jurem, assinem esse documento aqui, que no dia que Deus visitar vocês e tirar vocês daqui, eu não sei quantos anos vai demorar, demorou mais de 100 anos ainda, eu não sei quanto tempo vai demorar,
Mas no dia que isto acontecer, eu quero que vocês jurem que vocês vão até onde estiver os meus ossos enterrados. Tire os meus ossos e levem para a terra que Deus prometeu. Isso aqui é forte, irmão. Porque a pessoa diz, morreu, acabou. Ele morreu, mas sonhando, eu não vou chegar, mas os meus ossos vão chegar. E diz, irmãos, que José fez os seus irmãos jurar. E no dia, e diz a Bíblia que embalsamaram o corpo de José e colocaram num caixão, numa caixa no Egito, possivelmente um sarcógrafo, sarcófago, está fugindo aqui já, que é aquele caixão que você conhece no Egito, aquela coisa bonita. Colocaram ali. Foi passando, aquela geração que fez juramento para José foi morrendo, mas eles foram passando, estão morrendo, mas tem um documento aí, hein? Deus vai visitar, hein? E quando visitar, há um propósito, tem que tirar os ossos de José daqui, hein? E diz que Deus então chama Moisés para tirar o povo do Egito, e quando chega no capítulo de número 13 do livro do Êxodo, diz que Deus, 13 e 19, diz que Deus leva Moisés, e depois, para tirar o povo, prepara o povo, mata o cordeiro, é a Páscoa, vai sair, meia-noite. De repente aquela correria, arruma aqui, pega a família, arruma tudo para sair, calçado nos pés, tudo preparado. Estavam saindo, alguém falou assim, ei, peraí, está faltando algo aqui. O que está faltando? Leia aqui, Moisés. Os filhos de Israel juramentaram diante de José, que foi um grande homem nesta nação, que no dia que o Senhor tirasse o seu povo daqui, os seus ossos seriam levados junto. Onde é que estão os ossos de José? Está lá, arranque os ossos de José, ele vai junto. Sonhador, irmão, quem tem sonho, quem tem promessa não fica para trás. Ele vai. E disse que colocaram numa caixa e levaram, irmão, possivelmente do sarcógrafo mesmo. Irmão, José sonhou a vida toda com isso. Atravessando o Mar Vermelho, José não estava vivo, mas os ossos dele atravessando junto. Nuvem de fogo à noite, José não estava vivo, mas os ossos dele aquecendo pela nuvem de fogo. Coluna de nuvem durante o dia, José não estava lá, mas os ossos dele debaixo da nuvem. Maná caindo do céu, o povo comendo maná. José não estava vivo para comer, mas os ossos dele estavam ali. Irmão, e nessa caminhada de 40 anos, ia morrendo gente, nascendo gente, não morrendo, vivendo e tal. E nascia pessoas no caminho que não sabiam o que era aquilo. Talvez chegava e perguntava, o que vocês têm nessa caixa aí, que tanto vocês cuidam? Tem pessoas cuidando dessa caixa. O que tem aí? Tem ouro, muito mais que ouro. O que tem aí? Pedras preciosas, diamantes do Egito, muito mais que isso. Mas o que é que tem dessa caixa? É os ossos de um sonhador. É de alguém que morreu sonhando com este momento. E é interessante, irmãos, aonde aquele povo foi, os ossos de José foi. Aonde aqueles ossos, um povo passou o deserto, caiu água da rocha, os ossos de José estavam ali. Água amarga transformada em água doce, os ossos de José ali. Diz, irmãos, no livro de Josué, no capítulo 24, que quando no dia da cerimônia de posse, já não era mais Moisés, porque um homem digno de entrar era Moisés, não foi. Outras pessoas que passaram, não foi. Josué agora atravessa o Jordão, chega na terra prometida, que Deus tinha prometido há 430 anos atrás. Chega na terra prometida, cerimônia de posse, vamos fazer aqui a cerimônia de posse, os cantores, os músicos, toda aquela coisa bonita, para tomar posse da terra. Mas de repente Josué olha, e alguém chega, o senhor Josué, tem um documento aqui. Que documento é esse? Aí Josué começa a ler.
foi ajuramentado pelos filhos de Israel, há tantos anos atrás no Egito, que quando nós saíssemos de lá e Deus nos visitasse, nós entrássemos aqui, os ossos de José, cadê os ossos de José? Está aqui, Senhor Josué, está aqui. E diz que eles enterraram os ossos de José em Canaã, na terra que Abraão comprou aquele pedaço de terra para sepultar Sara. E foi ali que Deus reservou para sepultar os ossos de um sonhador. Não chegou com vida, mas os ossos dele estavam ali. Sabe o que, irmão? Deus é o Deus que cumpre promessa mesmo depois de morto. Eu e você podemos morrer, mas a promessa de Deus vai se cumprir na vida dos nossos filhos. Vai se cumprir. Levante a sua mão para receber essa promessa, para receber essa palavra sobre a tua vida. A promessa de Deus vai se cumprir na tua casa, na tua família, vai se cumprir. Os teus filhos não nasceram para ser escravo do diabo. Os teus filhos não nasceram para ser escravo das drogas, do crime, da prostituição, do pecado. Deus te deu os filhos para chegar. Eu encerro. Havia um homem chamado George Miller. George Miller, na sua biografia, escrita obviamente por outra pessoa, diz que George Miller teve 5.000 orações respondidas na hora. Fora as orações que ele orou e Deus respondeu no dia seguinte, um mês depois, um ano depois. Mas 5.000 orações ele deixou registrado no diário dele. 5.000 que ele orou e Deus disse: está aqui, George. Ele cuidou de 12.000 crianças em orfanato durante a sua vida, sem ter ajuda de governo, de instituições financeiras, só pela fé em Deus e doação do povo. Um dia ele estava com 100 crianças no orfanato, sentado ao redor da mesa para tomar café. Aí de repente, as crianças esperando: senhor Miller, nós vamos tomar café hoje? Vamos, como todos os dias, vamos. Mas cadê o pão? Nós vamos orar e papai do céu vai mandar o pão. Está na padaria dele. As crianças orando: papai do céu, o senhor é dono de todas as padarias do mundo. Nós só queremos 100 pãezinhos aqui para nos alimentar. Enquanto eles estavam orando, alguém bate na porta. O senhor Miller sai lá. Aqui é a instituição do senhor Miller? Sim. Eu não sei por que cargas d'água o padeiro cochilou. Mais de 500 pães passaram do ponto e o padeiro mandou entregar aqui, o dono da padaria. O senhor recebe? Ele falou: é aqui. Pode colocar ali para aquelas crianças que estão orando por este momento. Senhor Miller, glória a Deus. Papai do céu é maravilhoso, vamos comer. Não, a bênção de Deus é completa, tem que ter o leite. Cadê o leite? Vamos orar e papai do céu vai mandar. Papai do céu, o senhor é dono de todos os laticínios da cidade. Nós só precisamos de alguns copos de leite. Manda aqui para nós. Enquanto estavam orando, alguém bate na porta. O senhor Miller já vai. Pois não? Aqui é a instituição do senhor Miller? Sim. Os leiteiros da cidade acabaram de entrar em greve e tem leite sobrando aí. Não sei se as crianças estão precisando. Ele falou: põe ali. Ali eles estão orando. 5.000 orações respondidas na hora. Mas teve uma oração que ele orou por 60 anos e Deus não respondeu. Mas ele sonhava com isso. No dia da morte, do velório dele, estava o caixão, os familiares em volta, as crianças do orfanato, que agora alguns casados, crescidos, família. Aí chegou alguém meio que desconhecido, chegou na beira do caixão, olhou, falou: esse homem tinha comunhão com Deus, era um sonhador. Será que ele está levando algum sonho com ele nesse caixão? Alguém da família respondeu: está. Muitos deles, e um dele está aqui. Como assim?
ele orou 60 anos para ver você, amigo de infância, convertido ao Senhor, e ele morreu e você não converteu. O homem dobrou o joelho, aberto o caixão e disse: eu recebo Jesus agora. Deus cumpre as promessas, os teus sonhos mesmo depois de morto. Se você recebe essa palavra, fica em pé, nós vamos orar neste momento. Deus é Deus que cumpre promessas, Deus é Deus que realiza sonhos. E por que Joel diz: e os velhos terão sonhos? Porque geralmente velho, vamos usar aqui 80 anos. Antigamente 40 anos era velho. Na época de Jesus, a faixa etária das pessoas que morriam era de 40 e 45 anos. Paulo com 60 anos diz: eu, Paulo, o velho. Hoje, se chamar um de 60 anos de velho, ele te bate. Mas vamos usar aqui 80 anos. Qual que é a ideia de alguém de 80 anos? É de me aposentar, comprar um sítio, criar umas galinhas e sossegar e enterrar ali, viver o resto da minha vida. Deixou de sonhar. Mas Joel está dizendo assim: o meu espírito vai ser derramado de tal forma, vai ser derramado sobre a igreja de tal forma, que com 10 anos vai estar sonhando, com 15 anos sonhando, 30 anos sonhando, 50 anos sonhando, 80 anos sonhando, 90 anos sonhando. Chegou a hora de morrer sonhando, porque o sobrenatural de Deus, ele renova todas as forças possíveis que há no corpo humano. Fecha os teus olhos. Deus está renovando as tuas forças, Deus está renovando a tua alegria, Deus está renovando nesta manhã, Deus está renovando. Deus está renovando os teus sonhos, Deus está renovando promessas na tua vida. Fecha os teus olhos agora e ore pelos teus filhos, olhe pela tua casa agora, interceda agora e clame ao Senhor, dizendo: Deus, eu creio nas tuas promessas. Eu não tenho força, eu não tenho mais ânimo, eu não tenho mais alegria que eu tinha antes, mas faz eu voltar a sonhar. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, renova, Senhor, as promessas, renova, Senhor, as forças, renova, Senhor, renova, Pai, pelo poder que há no teu nome, pelo poder que há no teu nome, pelo poder que há no teu nome. Espírito Santo de Deus, desce sobre a tua igreja agora, trazendo força, trazendo alegria, trazendo poder e autoridade dos céus, pelo poder que há no nome de Jesus. Abra sua boca agora, seja renovado, seja renovada, seja cheio, seja cheia, pelo poder que há no nome de Jesus, pelo poder que há no nome de Jesus, pelo poder que há no nome de Jesus. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia. 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 Ramasi andagarama suryama andagarabadaga. Emanakatara suryanda garapuramadaga. Amandaraga saradaga. Runianda karaturianda basuriandaga. Graças te damos, Senhor, por este momento de comunhão, por estas horas que passamos na tua presença. Que a tua mão, que a tua bondade, a tua misericórdia esteja constantemente sobre as nossas vidas, abençoando o teu povo, a tua igreja, despedindo-nos em paz, abençoando os nossos irmãos que estiveram conosco, louvando o teu nome nesta manhã, a cada irmão que veio, Senhor, para cear, para participar da mesa do Senhor, que possamos chegar em nossos lares revestidos e fortalecidos pelo teu poder. Guarda-nos, renova, Senhor, as promessas, renova, Senhor, os sonhos, renova, Senhor, o ânimo da tua igreja. Assim nós oramos, pedimos estas bênçãos e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém.
Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a doce consolação do Espírito Santo seja sobre todo o povo, não somente hoje, mas para todos sempre. E todos juntos podemos dizer: amém. Se Deus é por nós, a vitória é nossa. Operando Deus, ninguém impedirá. Quem tem sonhos e promessas de Deus diz um amém.